Era apenas uma cirurgia. De repente, o médico vê algo se movendo na barriga. Olá, hoje você ouvirá sobre o caso mais perturbador de infecção abdominal parasitária que já aconteceu em um centro médico de Houston. Você já imaginou entrar em um procedimento cirúrgico rotineiro e descobrir que seu corpo estava abrigando algo completamente inesperado? Para Sarah, uma mulher de 32 anos que levava uma vida aparentemente normal e saudável, essa realidade se tornaria o pesadelo médico mais bizarro de sua existência. Sarah trabalhava como administradora em uma empresa de logística em Dallas, cuidava da família com dedicação e raramente se preocupava com problemas de saúde graves. Nos últimos meses, porém, algo havia começado a atrapalhar profundamente sua rotina diária. Os episódios de sangramento uterino tornaram-se frequentes e imprevisíveis, causando constrangimento em situações profissionais e sociais. O desconforto abdominal que ela sentia não era apenas cólica ocasional, era uma sensação constante de peso e pressão que parecia aumentar gradualmente a cada semana. Sintomas médicos como esses afetam milhões de mulheres americanas anualmente, com aproximadamente 40% enfrentando irregularidades menstruais significativas em algum momento da vida, segundo dados do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. Mas o que Sarah estava prestes a descobrir transcenderia qualquer análise estatística ou conhecimento de livros médicos. O Dr. Marcos Rodrigues, especialista em cirurgia ginecológica com 15 anos de experiência no Houston Methodist Hospital, mais tarde descreveria este caso como algo que mudou fundamentalmente minha compreensão sobre condições médicas raras. O diagnóstico de tumor fibroso que Sarah recebeu parecia simples, uma condição que afeta até 80% das mulheres durante os anos reprodutivos. Mas escondido dentro desse problema comum estava um segredo que nenhum profissional de saúde poderia antecipar. Sarah sempre foi meticulosa em relação à sua saúde pessoal, realizando exames regulares e prestando atenção a qualquer mudança incomum em seu corpo. Os sintomas iniciais que ela apresentou, sangramentos irregulares, pressão pélvica e dores agudas ocasionais, foram inicialmente descartados como sinais típicos de desequilíbrios hormonais relacionados ao estresse. Muitas mulheres que trabalham no Texas enfrentam desafios semelhantes, equilibrando demandas profissionais com responsabilidades familiares enquanto tentam manter a saúde ideal. A médica da família de Sarah, a doutora Sarah Chen, em Dallas, realizou exames de sangue abrangentes e exames pélvicos que revelaram níveis elevados de certos marcadores inflamatórios. O ultrassom mostrou o que parecia ser um fibroma uterino padrão, de aproximadamente 8 centímetros de diâmetro, grande o suficiente para causar desconforto, mas não imediatamente ameaçador à vida. Exames de imagem mais avançados, incluindo ressonância magnética, confirmaram um diagnóstico aparentemente comum: um tumor uterino benigno que exigia intervenção cirúrgica para aliviar os sintomas e prevenir complicações futuras. Pesquisas da Mayo Clinic indicam que mais de 500 mil esterectomias e cirurgias de remoção de fibromas são realizadas anualmente nos Estados Unidos, tornando a condição de Sarah estatisticamente comum. No entanto, detalhes sutis sobre os sintomas de Sarah começaram a preocupar a doutora Chen durante consultas de acompanhamento. Sarah descreveu uma sensação peculiar que não conseguia expressar adequadamente, como se algo estivesse vivo dentro de mim, se movendo quando eu me mexia. Essa descrição foi inicialmente atribuída ao crescimento normal do tumor e à pressão contra órgãos próximos. O Dr. Rodrigues, que eventualmente realizaria a cirurgia de Sarah, registrou em seus relatórios médicos que pacientes frequentemente relatam sensações incomuns com fibromas grandes.
incluindo sensação de movimento que geralmente é explicada por processos fisiológicos normais. Mas a intuição de Sarah de que havia algo fundamentalmente diferente em sua condição acabaria sendo mais precisa do que qualquer um poderia imaginar. A sala cirúrgica 7 do Houston Methodist Hospital havia sido preparada para o que todos esperavam ser um procedimento rotineiro de remoção de fibroma. O Dr. Rodrigues, assistido pela residente de cirurgia Dra. Amanda Foster e pela experiente enfermeira de centro cirúrgico, Patricia Williams, revisou o histórico médico de Sarah uma última vez antes de iniciar o que estava programado para ser uma laparoscopia de 90 minutos. Equipamentos médicos de última geração preenchiam o ambiente estéril, onde milhares de cirurgias semelhantes já haviam sido concluídas com sucesso. A ansiedade pré-operatória de Sarah era típica da maioria dos pacientes que enfrentam uma cirurgia maior. Preocupação com riscos da anestesia, tempo de recuperação pós-operatória e complicações potenciais, que, embora raras, sempre permanecem possíveis em qualquer procedimento invasivo. O anestesiologista Dr. James Park monitorava cuidadosamente os sinais vitais de Sarah enquanto ela entrava em inconsciência controlada, sem saber que seu caso logo se tornaria uma das descobertas médicas mais incomuns da história recente do Texas. As técnicas laparoscópicas avançadas permitem que os cirurgiões realizem procedimentos complexos por meio de incisões mínimas, reduzindo o tempo de recuperação do paciente e minimizando o trauma cirúrgico. O Dr. Rodrigues já havia realizado mais de 2.000 procedimentos semelhantes em sua carreira, adquirindo uma expertise que o deixava confiante mesmo em casos complicados de fibromas. A exploração cirúrgica inicial revelou uma anatomia completamente normal. O útero parecia saudável, os órgãos ao redor não mostravam sinais de doença e a massa fibrosa estava exatamente onde os exames de imagem haviam indicado. O protocolo cirúrgico padrão envolve o exame cuidadoso de todas as estruturas abdominais antes da remoção do tumor, garantindo a segurança do paciente e identificando quaisquer condições inesperadas que possam afetar a abordagem cirúrgica. Durante os primeiros 45 minutos, tudo ocorreu conforme os procedimentos estabelecidos, com o Dr. Rodrigues seguindo técnicas precisas que haviam sido bem-sucedidas em inúmeras operações anteriores. Agora vou te contar com riquezas de detalhes. Preste atenção, por favor, até o fim. O que se desenrolou nos momentos subsequentes transcendeu a experiência acumulada de uma equipe altamente qualificada. À medida que o Dr. Rodrigues avançava na remoção do que parecia ser um fibroma uterino comum, a observação, através das lentes cirúrgicas, revelou um fenômeno anômalo. Um movimento sutil, independente das manipulações cirúrgicas e desprovido de qualquer explicação cardiovascular, emanava da massa fibrosa. A ordem para parar tudo ecoou na sala, silenciando o burburinho controlado da cirurgia. A doutora Foster, a enfermeira Williams e o Dr. Rodrigues, cada um com anos de prática e exposição a uma miríade de cenários médicos, foram confrontados com uma visão que desafiava a lógica e a medicina convencional. Padrões microscópicos de movimento, intrinsecamente ligados a uma vitalidade própria, emergiram do tecido, prenunciando uma descoberta que exigiria a intervenção imediata de especialistas e que, sem dúvida, escreveria um novo capítulo na história da medicina. A normalidade da sala cirúrgica 7 foi abruptamente interrompida por uma anomalia biológica que exigia uma investigação profunda e uma reavaliação radical do que se sabia sobre o corpo humano e suas vulnerabilidades ocultas. A investigação subsequente, impulsionada pela necessidade de compreender a origem e a natureza dessa invasão biológica sem precedentes, desvendou uma história de adaptação parasitária e vulnerabilidade humana.
A jornada de Sara, de uma paciente com sintomas comuns a um caso de estudo global, destacou a interconexão entre fatores ambientais, mudanças climáticas e a emergência de doenças tropicais em geografias inesperadas. A descoberta de que organismos viviam, se desenvolviam e prosperavam dentro do corpo de Sara, disfarçados por uma condição ginecológica benigna, sublinhou a importância da vigilância médica e da confiança nos instintos de pacientes e profissionais. O caso de Sara não apenas transformou protocolos médicos e salvou vidas através da conscientização, mas também serviu como um lembrete pungente da resiliência da natureza e da capacidade de adaptação da vida em suas formas mais inesperadas, ecoando através de corredores de hospitais e laboratórios de pesquisa, inspirando uma nova geração de médicos a olhar além do óbvio e a nunca subestimar os mistérios que o corpo humano ainda guarda. O que inicialmente se apresentou como uma intervenção cirúrgica de rotina no Houston Methodist Hospital, em Houston, Texas, evoluiu para um evento que redefiniria a compreensão médica sobre infecções parasitárias em hospedeiros humanos. O caso de Sara, uma administradora de logística de 32 anos, tornou-se um marco, não apenas pela raridade extrema da condição, mas pelas implicações mais amplas para a saúde pública e a medicina tropical. A jornada de Sara começou com sintomas que muitas mulheres experimentam: sangramento uterino irregular e dor abdominal persistente. Esses sinais, embora comuns, foram o prenúncio de uma batalha biológica interna que ninguém, nem mesmo a própria Sara, poderia ter antecipado. A vida agitada de uma profissional dedicada e cuidadora familiar em Dallas obscurecia uma vulnerabilidade que estava prestes a ser exposta em um dos centros médicos mais avançados do país. A busca inicial por respostas levou Sara à sua médica de família, a doutora Sarah Chen, em Dallas. Exames de sangue revelaram marcadores inflamatórios elevados e um ultrassom identificou o que parecia ser um fibroma uterino típico, com cerca de 8 centímetros de diâmetro. A ressonância magnética confirmou essa avaliação, apresentando um quadro clínico que, para a maioria dos médicos, indicaria um caminho claro para a cirurgia. A estatística era reconfortante. Fibromas uterinos são extremamente comuns, afetando uma parcela significativa da população feminina. Centenas de milhares de procedimentos para sua remoção são realizados anualmente nos Estados Unidos, tornando a condição de Sara algo familiar ao corpo médico. No entanto, Sara relatou uma sensação peculiar, uma percepção de movimento dentro de seu corpo que ia além do desconforto usual associado a um tumor em crescimento. Essa descrição, embora atribuída por alguns profissionais a sensações subjetivas ou à pressão do tumor sobre órgãos adjacentes, era um indicativo sutil de que algo mais estava em jogo. A decisão de prosseguir com a cirurgia levou Sara ao Houston Methodist Hospital, onde o Dr. Marcos Rodrigues, um renomado especialista em cirurgia ginecológica, assumiu o caso. A equipe médica estava preparada para um procedimento laparoscópico padrão, confiante em sua experiência e na precisão da tecnologia médica. O objetivo era remover o fibroma, aliviar os sintomas de Sara e permitir que ela retornasse à sua vida normal o mais rápido possível. O ambiente cirúrgico era de profissionalismo e precisão, com equipamentos de última geração prontos para serem utilizados. A ansiedade de Sara era atípica de qualquer paciente submetido a um procedimento invasivo, focada nos riscos inerentes, na anestesia e no tempo de recuperação. No entanto, o que se desenrolou na sala cirúrgica 7 estava muito além de qualquer cenário previsto nos manuais médicos ou na experiência prévia da equipe. O momento crucial ocorreu 47 minutos após o início da cirurgia. Ao fazer a incisão para a remoção do fibroma, o Dr. Rodrigues observou algo
que o deixou perplexo. Inicialmente, ele interpretou como um movimento normal do tecido, um efeito da manipulação cirúrgica. Contudo, à medida que continuava a dissecar cuidadosamente a massa, um ritmo pulsante distinto, independente do sistema circulatório de Sarah, tornou-se inegável. A ordem para parar tudo interrompeu o fluxo controlado da cirurgia, capturando a atenção de toda a equipe. A Dra. Foster e a enfermeira Williams, ambas com vasta experiência, aproximaram-se para observar o que havia capturado a atenção do cirurgião. Sob a iluminação cirúrgica, o que parecia ser tecido fibroso normal, revelou padrões microscópicos de movimento que desafiavam qualquer explicação médica convencional. A enfermeira Williams descreveu um mal-estar imediato, uma premonição de que algo extraordinário e perturbador estava ocorrendo. Ao realizar uma incisão precisa na massa fibrosa, o Dr. Rodrigues esperava encontrar a composição usual de tecido benigno. Em vez disso, o que emergiu desafiou tudo o que ele sabia sobre anatomia humana. Pequenos organismos vivos de cor branca começaram a emergir do interior da estrutura fibrosa, movendo-se com uma vitalidade e propósitos surpreendentes. A equipe cirúrgica, acostumada a lidar com emergências e descobertas inesperadas, encontrou-se completamente despreparada para a magnitude dessa anomalia. O Dr. Rodrigues, em declarações posteriores, enfatizou a singularidade do evento, afirmando nunca ter encontrado nada remotamente parecido em seus 15 anos de prática. A situação exigia uma consulta imediata com especialistas em doenças infecciosas, parasitologistas e a ativação de protocolos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC. O que deveria ser uma cirurgia de rotina transformou-se em uma investigação médica de grande escala, com implicações significativas para a saúde pública e a pesquisa médica. A descoberta de larvas vivas dentro do fibroma uterino de Sarah marcou o início de uma investigação científica e médica aprofundada. A chegada da infectologista Dra. Maria Santos e do parasitologista Dr. David King, um dos poucos especialistas no Texas em infecções parasitárias raras, foi crucial. Sob microscópios cirúrgicos, eles observaram organismos que se assemelhavam a larvas de Cochleomia omnivorax, a mosca varejeira do Novo Mundo, uma espécie mais comum na América Central e no México, mas raramente documentada em contextos clínicos nos Estados Unidos. Análises laboratoriais posteriores revelaram que esses organismos haviam estabelecido um ciclo de vida completo dentro do fibroma, utilizando o tecido tumoral como fonte de nutrição e um ambiente protetor. A implementação imediata de protocolos do CDC para lidar com infecções parasitárias raras exigiu documentação detalhada de cada aspecto desse caso extraordinário, visando pesquisa futura e vigilância em saúde pública. A doutora Santos coordenou com o CDC em Atlanta, enquanto o Dr. Rodrigues continuava a remoção cirúrgica meticulosa de todo o tecido afetado, com o objetivo de garantir a extração completa dos organismos sem causar danos adicionais a Sarah. O exame microscópico revelou aproximadamente 47 larvas em diferentes estágios de desenvolvimento, indicando uma infestação que provavelmente se instalara há vários meses. A literatura médica registrava apenas 8 casos semelhantes em todo o mundo desde 1950, ressaltando a importância singular da situação de Sarah. Cada larva precisava ser extraída com microinstrumentos especializados, mantendo as condições cirúrgicas estéreis para evitar a contaminação de outros sistemas do corpo de Sarah. Durante o período de recuperação de Sarah, na unidade de terapia intensiva, UTI, do Houston Methodist
Uma investigação epidemiológica abrangente foi iniciada para desvendar como parasitas tropicais haviam se instalado em uma moradora de Dallas que raramente viajava para fora do Texas. O Dr. King conduziu entrevistas detalhadas com Sarah e sua família, buscando qualquer evento de exposição que pudesse explicar essa infecção extraordinária. A pista surgiu quando Sarah recordou uma breve viagem a South Padre Island 6 meses antes, onde havia sofrido um pequeno ferimento ao caminhar por áreas de pântano costeiro. O tratamento recebido em uma clínica local parecia adequado, mas o Dr. King teorizou que moscas varejeiras poderiam ter depositado ovos no tecido em cicatrização antes do retorno de Sarah a Dallas. Pesquisas sobre mudanças climáticas forneceram um contexto adicional, indicando que o aumento das temperaturas tem expandido gradualmente as áreas habitáveis de diversas espécies de insetos tropicais, incluindo a mosca varejeira. Essa expansão pode explicar a presença desses parasitas em locais geograficamente incomuns. Testes genéticos avançados das larvas extraídas confirmaram uma linhagem típica do Nordeste do México, apoiando a hipótese do Dr. King sobre padrões de migração transfronteiriça desses insetos. O fibroma uterino de Sarah, sem que ela soubesse, havia criado um ambiente ideal para a incubação, quente, rico em nutrientes e protegido do sistema imunológico. Especialistas em imagens médicas revisitaram os ultrassons anteriores de Sarah, identificando padrões sutis de movimento que haviam sido erroneamente atribuídos a características normais do tumor, mas que, na verdade, representavam a presença de organismos vivos. O Dr. Rodrigues colaborou ativamente com pesquisadores médicos para documentar cada detalhe desse caso para publicação em revistas científicas, garantindo que futuros profissionais de saúde estivessem cientes de apresentações semelhantes. O aconselhamento psicológico tornou-se uma parte essencial da recuperação de Sarah, que precisava processar a chocante realidade de que organismos parasitários haviam vivido dentro de seu corpo por meses sem seu conhecimento. Essa experiência transformou sua perspectiva sobre saúde e a importância de uma investigação médica completa e minuciosa, especialmente quando os sintomas parecem ir além das explicações convencionais. A história de Sarah, de um pesadelo pessoal a uma lição médica global, destacou a intersecção entre fatores ambientais, saúde humana e a constante evolução do conhecimento médico diante de desafios inesperados. 6 meses após sua cirurgia extraordinária, Sarah emergiu não apenas como uma sobrevivente, mas como uma defensora ativa de protocolos médicos mais completos, especialmente para pacientes com histórico de viagens a regiões de risco para doenças parasitárias. Seu caso catalisou uma mudança significativa no Houston Methodist Hospital, levando à implementação de procedimentos diagnósticos aprimorados para pacientes com fibromas, incluindo técnicas de imagem especializadas capazes de detectar padrões anômalos de movimento no tecido. O Dr. Rodrigues, por sua vez, tornou-se um palestrante frequente em conferências médicas por todos os Estados Unidos, utilizando o caso de Sarah como um poderoso instrumento educacional para alertar outros médicos sobre os sinais de infecções parasitárias raras que podem se disfarçar de condições ginecológicas comuns. O impacto do caso de Sarah estendeu-se para além das fronteiras do hospital. O CDC incorporou sua história ao Banco de Dados Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes, contribuindo para pesquisas cruciais sobre como as mudanças climáticas influenciam a distribuição geográfica de doenças parasitárias nos Estados Unidos. Revistas médicas de prestígio publicaram estudos de caso detalhados, baseados na experiência de Sarah, fornecendo informações vitais para que profissionais de saúde
pudessem identificar condições semelhantes que, de outra forma, poderiam passar despercebidas até que complicações perigosas se desenvolvessem. O Departamento de Saúde do Texas, em resposta a essa descoberta, passou a exigir a notificação de quaisquer casos suspeitos de mosca varejeira, estabelecendo sistemas de vigilância para monitorar a potencial migração de parasitas tropicais para o norte, impulsionada pelas transformações ambientais globais. Sarah, com notável resiliência, passou a participar ativamente de seminários sobre saúde da mulher, encorajando o público a confiar em seus instintos em relação a sintomas incomuns e a buscar uma avaliação médica completa sempre que algo em seus corpos parecer fundamentalmente fora do comum. O Dr. Kim, por sua vez, continua a pesquisar o caso de Sarah como parte de seus esforços contínuos para entender os mecanismos pelos quais organismos parasitários se adaptam para sobreviver em hospedeiros humanos, uma linha de pesquisa que promete levar a protocolos de tratamento aprimorados para condições raras semelhantes. Autoridades de saúde pública reforçam a mensagem de que, embora o caso de Sarah tenha sido extraordinariamente raro, as condições globais, em constante mudança, exigem uma vigilância crescente contra doenças tropicais que podem surgir em locais geográficos inesperados. Hoje, Sarah reflete sobre como um procedimento médico que deveria ser rotineiro revelou uma condição potencialmente fatal que poderia ter tido consequências devastadoras se não fosse tratada. Sua experiência pessoal, marcada pelo choque e pela superação, transformou-se em uma ferramenta poderosa para educar outras pessoas sobre a importância vital de ouvir seus corpos e de defender um cuidado médico completo e atento, mesmo diante dos sintomas mais sutis ou inexplicáveis. A história de Sarah serve como um testemunho da complexidade da vida e da necessidade contínua de pesquisa, vigilância e uma abordagem aberta e curiosa na medicina, lembrando a todos que o corpo humano, em sua intrincada maravilha, ainda guarda mistérios profundos que a ciência está apenas começando a desvendar. A persistência de Sarah em sua recuperação e sua subsequente advocacia por uma abordagem médica mais escrutinosa trouxeram à tona a intrincada rede de fatores que contribuem para diagnósticos tardios ou equivocados. Para além da complexidade inerente aos fibromas uterinos, residem as nuances da percepção de sintomas por parte dos pacientes e a interpretação desses relatos por profissionais de saúde. A sensação de algo vivo, que Sarah descreveu, inicialmente minimizada, representava um canal de comunicação do corpo que, se devidamente decifrado, poderia ter acelerado a identificação da infecção parasitária. Essa discrepância entre a experiência subjetiva do paciente e a análise objetiva dos exames clínicos é um desafio constante na prática médica, especialmente em casos de condições raras, onde os sintomas se sobrepõem a manifestações mais comuns. Aprofundando-se nas implicações desse caso, é fundamental examinar como a formação médica e os protocolos de diagnóstico contínuos podem ser aprimorados para melhor identificar anomalias que fogem ao padrão. O Dr. Rodrigues, por exemplo, agora enfatiza a importância de uma anamnese mais detalhada e de questionamentos direcionados a explorar sensações atípicas relatadas pelos pacientes, mesmo quando os exames de imagem parecem conclusivos. A capacidade de integrar a narrativa do paciente com os achados objetivos, buscando correlações em bases de dados de casos raros e consultando especialistas em áreas correlatas, torna-se um diferencial crucial. Considere, por exemplo, a situação em que um paciente relata uma dor que se move ou uma sensação de borbulhar persistente em uma área específica. Em vez de descartar tais descrições como ansiedade ou hipocondria,
A investigação proativa pode revelar a presença de processos patológicos incomuns, como a migração de parasitas ou a atividade de micro-organismos em tecidos não usuais. Ademais, o caso de Sara sublinha a necessidade de uma maior colaboração interdepartamental dentro das instituições de saúde. A rápida mobilização de especialistas em infectologia e parasitologia, uma vez que a anomalia foi detectada, foi fundamental para o sucesso da intervenção e para a compreensão da etiologia. Essa sinergia entre diferentes especialidades médicas, onde o conhecimento especializado é compartilhado e aplicado de forma integrada, permite uma abordagem diagnóstica mais holística. Agora, imagine um cenário onde um paciente com sintomas respiratórios atípicos, que não respondem ao tratamento usual para pneumonia, é avaliado conjuntamente por um pneumologista e um infectologista com experiência em doenças tropicais. Essa colaboração pode levar à descoberta de uma infecção fúngica rara ou a uma infestação parasitária pulmonar, condições que, isoladamente, poderiam ser difíceis de diagnosticar. A narrativa de Sara também lança luz sobre o papel da educação continuada para profissionais de saúde, especialmente em um mundo onde as fronteiras geográficas para a disseminação de doenças estão se tornando cada vez mais fluidas. O aumento das viagens internacionais e as mudanças climáticas facilitam a introdução de patógenos em novas regiões, exigindo que os médicos estejam atualizados sobre doenças que antes eram consideradas exóticas. Essa necessidade de aprendizado constante é o que permite que médicos, como o Dr. Rodrigues e a Dra. Chen, reconheçam sinais de alerta que podem indicar algo além do comum. Pense em um médico em uma região fria que, de repente, se depara com um número crescente de casos de uma febre tropical, ou em um dermatologista que começa a observar lesões cutâneas incomuns que remetem a infestações por parasitas de regiões mais quentes. A capacidade de conectar esses pontos, muitas vezes aparentemente díspares, é o que diferencia um diagnóstico padrão de uma descoberta que pode salvar vidas. A resiliência de Sara e sua subsequente advocacia destacam a importância de uma abordagem médica mais detalhada, que vá além dos resultados de exames padrão. A percepção de que a medicina, em sua busca por objetividade, por vezes negligencia a riqueza da experiência subjetiva do paciente, é um ponto crucial. No caso de Sara, a sensação de algo vivo se movendo dentro dela, embora não detectável pelos métodos de imagem iniciais, serviu como um alerta precoce. Essa percepção, quando devidamente explorada por profissionais treinados na arte da anamnese, pode desvendar camadas de informação que os exames de rotina não capturam. Pense, por exemplo, em um paciente que descreve uma dor que migra pelo corpo de forma errática, algo que um médico experiente poderia associar a certas condições neurológicas ou infecciosas que se manifestam de maneira peculiar, em vez de simplesmente categorizá-la como uma dor músculo-esquelética genérica. Ademais, a necessidade de aprimorar a formação médica em diagnóstico de doenças raras e emergentes é um imperativo categórico. Em um mundo onde as barreiras geográficas para a disseminação de patógenos se tornam cada vez mais tênues, é essencial que os profissionais de saúde estejam equipados para reconhecer apresentações atípicas de doenças conhecidas e para identificar sinais de infecções que antes eram consideradas exóticas. Um dermatologista em uma região temperada, por exemplo, que começa a observar um aumento em lesões cutâneas que remetem a infestações por parasitas tropicais, necessita de um arcabouço de conhecimento que o permita suspeitar de tal possibilidade em vez de atribuí-la a reações alérgicas comuns. Essa capacidade de conectar observações aparentemente díspares é o que permite a detecção precoce de surtos
e a intervenção eficaz. A colaboração interdisciplinar dentro das instituições de saúde também emerge como um pilar fundamental para a gestão de casos complexos. A rápida resposta de infectologistas e parasitologistas, no caso de Sara, não foi um mero acaso, mas sim o resultado de uma estrutura hospitalar que valoriza e facilita a comunicação entre diferentes especialidades. Essa sinergia permite que o conhecimento especializado seja compartilhado de forma dinâmica, criando um ambiente propício para a resolução de enigmas diagnósticos. Imagine, por exemplo, um paciente com sintomas gastrointestinais persistentes que não respondem ao tratamento convencional. A consulta com um gastroenterologista, um infectologista e possivelmente um especialista em doenças autoimunes pode desvendar uma patologia rara, como uma parasitose intestinal de difícil detecção ou uma doença inflamatória intestinal atípica. Outro aspecto crucial que se desdobra a partir da experiência de Sara é a importância da vigilância epidemiológica contínua e adaptativa. As mudanças climáticas, ao expandirem o alcance geográfico de vetores de doenças, exigem que os sistemas de saúde pública estejam em constante alerta para novas ameaças. Essa vigilância não se limita à identificação de patógenos, mas também à compreensão de seus ciclos de vida e adaptação a novos ambientes. Considere, por exemplo, a observação de um aumento na incidência de doenças transmitidas por mosquitos em regiões onde antes eram inexistentes. Essa tendência pode sinalizar uma oportunidade para a implementação de medidas preventivas mais robustas e para a pesquisa sobre as novas dinâmicas de transmissão. A capacidade de antecipar e responder a essas mudanças é vital para a proteção da saúde pública. A resiliência de Sara e sua subsequente advocacia destacam a importância de uma abordagem médica mais detalhada, que vá além dos resultados de exames padrão. A percepção de que a medicina, em sua busca por objetividade, por vezes negligencia a riqueza da experiência subjetiva do paciente, é um ponto crucial. No caso de Sara, a sensação de algo vivo se movendo dentro dela, embora não detectável pelos métodos de imagem iniciais, serviu como um alerta precoce. Essa percepção, quando devidamente explorada por profissionais treinados na arte da anamnese, pode desvendar camadas de informação que os exames de rotina não capturam. Pense, por exemplo, em um paciente que descreve uma dor que migra pelo corpo de forma errática, algo que um médico experiente poderia associar a certas condições neurológicas ou infecciosas que se manifestam de maneira peculiar, em vez de simplesmente categorizá-la como uma dor músculo-esquelética genérica. Ademais, a necessidade de aprimorar a formação médica em diagnóstico de doenças raras e emergentes é um imperativo categórico. Em um mundo onde as barreiras geográficas para a disseminação de patógenos se tornam cada vez mais tênues, é essencial que os profissionais de saúde estejam equipados para reconhecer apresentações atípicas de doenças conhecidas e para identificar sinais de infecções que antes eram consideradas exóticas. Um dermatologista em uma região temperada, por exemplo, que começa a observar um aumento em lesões cutâneas que remetem a infestações por parasitas tropicais, necessita de um arcabouço de conhecimento que o permita suspeitar de tal possibilidade, em vez de atribuí-la a reações alérgicas comuns. Essa capacidade de conectar observações aparentemente díspares é o que permite a detecção precoce de surtos e a intervenção eficaz. A colaboração interdisciplinar dentro das instituições de saúde também emerge como um pilar fundamental para a gestão de casos complexos. A rápida resposta de infectologistas e parasitologistas, no caso de Sara, não foi um mero acaso,
mas sim o resultado de uma estrutura hospitalar que valoriza e facilita a comunicação entre diferentes especialidades. Essa sinergia permite que o conhecimento especializado seja compartilhado de forma dinâmica, criando um ambiente propício para a resolução de enigmas diagnósticos. Imagine, por exemplo, um paciente com sintomas gastrointestinais persistentes que não respondem ao tratamento convencional. A consulta com um gastroenterologista, um infectologista e possivelmente um especialista em doenças autoimunes pode desvendar uma patologia rara, como uma parasitose intestinal de difícil detecção ou uma doença inflamatória intestinal atípica. Outro aspecto crucial que se desdobra a partir da experiência de Sara é a importância da vigilância epidemiológica contínua e adaptativa. As mudanças climáticas, ao expandirem o alcance geográfico de vetores de doenças, exigem que os sistemas de saúde pública estejam em constante alerta para novas ameaças. Essa vigilância não se limita à identificação de patógenos, mas também à compreensão de seus ciclos de vida e adaptação a novos ambientes. Considere, por exemplo, a observação de um aumento na incidência de doenças transmitidas por mosquitos em regiões onde antes eram inexistentes. Essa tendência pode sinalizar uma oportunidade para a implementação de medidas preventivas mais robustas e para a pesquisa sobre as novas dinâmicas de transmissão. A capacidade de antecipar e responder a essas mudanças é vital para a proteção da saúde pública. A análise retrospectiva dos exames de imagem de Sara revelou uma camada adicional de complexidade diagnóstica. Os padrões sutis de movimento, antes interpretados como artefatos ou características normais do tecido fibroso, agora, à luz do diagnóstico parasitário, adquiriam um significado sinistro. Essa reinterpretação sublinha a natureza dinâmica da interpretação médica, onde o conhecimento prévio e o contexto clínico são cruciais. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta em cenários de diagnóstico por imagem, onde a patologia é rara ou atípica. Imagine um radiologista analisando um nódulo pulmonar que, em exames anteriores, parecia benigno, mas que, após a ocorrência de um surto de uma doença respiratória rara na comunidade, passa a ser visto sob uma nova perspectiva. A mesma massa, antes inofensiva, pode agora ser interpretada como um foco de infecção, exigindo investigação imediata. Essa reavaliação de dados pré-existentes é uma prática comum em muitos campos da ciência e da medicina. O que antes era um dado isolado e sem significado aparente pode se tornar uma peça fundamental em um quebra-cabeça diagnóstico quando novas informações surgem. No caso de Sara, a percepção desses movimentos anômalos nos exames anteriores, após a cirurgia, não apenas confirmou a presença dos parasitas, mas também abriu uma nova avenida de pesquisa sobre como certos tipos de infestações podem se disfarçar em imagens médicas. Talvez o desenvolvimento de softwares de análise de imagem mais sofisticados, capazes de detectar padrões de movimento sutis em tecidos, possa, no futuro, auxiliar na identificação precoce de condições semelhantes, mesmo antes que os sintomas se tornem clinicamente evidentes. Além disso, a experiência de Sara ressalta a importância de uma abordagem colaborativa entre diferentes especialidades médicas. A integração das descobertas da cirurgia ginecológica com a expertise de infectologistas e parasitologistas foi essencial para desvendar a etiologia do caso. Essa sinergia, essa comunicação aberta entre especialistas, é o que permite que a medicina avance.
Pense em como um oncologista, ao se deparar com um tumor que não responde aos tratamentos convencionais, pode beneficiar-se enormemente da consulta com um geneticista para identificar mutações raras, ou com um especialista em imunologia para explorar terapias que estimulem a resposta imune do paciente. Cada especialidade traz uma perspectiva única, e a combinação dessas perspectivas pode levar a soluções inovadoras. A investigação sobre a origem da infecção de Sarah, ligada à sua viagem a South Padre Island e à exposição a áreas de pântano, também nos força a considerar a crescente influência das mudanças ambientais na saúde humana. A expansão geográfica de vetores de doenças, como a mosca varejeira, é uma consequência direta do aquecimento global e da alteração de ecossistemas. Isso significa que doenças antes restritas a regiões tropicais podem e já estão emergindo em novas áreas. Para um profissional de saúde pública, isso implica a necessidade de monitoramento constante das tendências ambientais e de adaptação das estratégias de vigilância epidemiológica. Imagine um cenário em que um médico em uma região mais ao norte do Texas começa a notar um aumento incomum de casos de uma febre transmitida por mosquitos, algo que antes era praticamente inexistente na área. Esse profissional, munido do conhecimento sobre a expansão de vetores devido a alterações climáticas, pode suspeitar imediatamente da causa e alertar as autoridades de saúde. A reavaliação dos exames de imagem de Sarah após a descoberta dos parasitas é um exemplo claro de como o contexto clínico pode alterar a interpretação de dados objetivos. Os movimentos sutis, antes considerados artefatos, ganharam um novo significado, transformando-se em evidências da presença de vida dentro do tumor. Essa capacidade de reinterpretar informações à luz de novos conhecimentos é fundamental para o avanço científico. Pense, por exemplo, na astronomia. Descobertas recentes sobre a natureza da matéria escura e da energia escura estão levando os cientistas a reexaminar dados de observações antigas, buscando padrões que antes passavam despercebidos. Da mesma forma, na medicina, a identificação de uma nova doença ou patógeno pode levar à reanálise de casos anteriores arquivados, revelando novas compreensões sobre a progressão e a manifestação de enfermidades. A história de Sarah, portanto, não é apenas um relato de uma infecção rara, mas também uma lição sobre a natureza evolutiva do conhecimento médico e a importância da adaptabilidade diagnóstica. A compreensão da interação entre a parasita e o tecido hospedeiro no caso de Sarah revela um capítulo fascinante sobre a adaptação biológica em microescala. A maneira como as larvas da mosca varejeira não apenas sobreviveram, mas prosperaram dentro do fibroma uterino, utilizando-o como um ecossistema autossustentável, aponta para mecanismos de evasão imunológica e aproveitamento de nutrientes que ainda são pouco compreendidos. Os parasitas, ao penetrarem no tecido, não desencadearam uma resposta inflamatória avassaladora que pudesse sinalizar sua presença ao sistema de defesa de Sarah. Essa capacidade de camuflagem biológica, de mascarar seus antígenos ou de secretar substâncias que modulam a resposta imune local, é um campo de estudo em si, com implicações diretas no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra infecções parasitárias e até mesmo doenças autoimunes. Imagine, por exemplo, como a manipulação dessas vias imunomoduladoras poderia ser aplicada para reverter o ataque do próprio sistema imunológico a tecidos saudáveis em doenças como a artrite reumatoide. Além disso, a análise do padrão de crescimento e desenvolvimento das larvas dentro do fibroma oferece insights sobre a dinâmica populacional em ambientes confinados. A taxa de reprodução, a competição por recursos nutritivos e a eventual depressão do tecido tumoral
sugerem um ciclo de vida intrinsecamente ligado à disponibilidade de substrato. Esse modelo, embora em um contexto biológico diferente, pode ser análogo a fenômenos observados em outras áreas, como a dinâmica de populações de bactérias em biofilmes ou o crescimento de células cancerígenas em microambientes tumorais. Compreender como esses organismos otimizam seu crescimento em um espaço limitado pode informar abordagens para o controle de pragas agrícolas ou para o desenvolvimento de terapias anticâncer que visam a privar as células tumorais de seus nutrientes essenciais, replicando, de certa forma, a limitação ambiental que as larvas enfrentavam. Por outro lado, a fragilidade inerente a esse ecossistema artificial também se tornou evidente com a intervenção cirúrgica. A remoção do fibroma, o lar das larvas, foi o gatilho para a exposição e o eventual extermínio desses organismos. Isso nos leva a refletir sobre as terapias direcionadas que visam desestabilizar o microambiente tumoral em pacientes com câncer. Assim como a remoção do fibroma desmantelou o habitat das larvas, estratégias terapêuticas que visam reduzir a vascularização de um tumor, alterar seu pH ou induzir necrose, podem analogamente tornar o ambiente inóspito para o crescimento de células cancerígenas. Essa perspectiva abre um leque de possibilidades para a medicina regenerativa e a oncologia, onde a compreensão da ecologia de um tecido doente pode guiar intervenções mais eficazes. Outra camada crucial de entendimento reside na própria natureza da mosca varejeira e seu ciclo de vida adaptativo. A capacidade desse inseto de identificar tecidos necróticos ou feridos para depositar seus ovos e a subsequente habilidade das larvas de penetrar e metabolizar tecido vivo demonstram uma sofisticação biológica notável. Pense na complexidade dos mecanismos bioquímicos envolvidos na secreção de enzimas pelas larvas que liquefazem o tecido, facilitando a alimentação. Essa capacidade enzimática, em outro contexto, poderia ser explorada em aplicações biomédicas, como no desenvolvimento de agentes debridantes mais eficazes para feridas crônicas ou na produção de biosensores que detectam alterações tissulares específicas. A natureza, em sua incessante busca por sobrevivência e adaptação, oferece modelos biológicos que, quando estudados a fundo, podem inspirar inovações tecnológicas e terapêuticas. A história de Sarah, portanto, transcende o evento isolado, abrindo portas para um aprofundamento na biologia parasitária e suas interfaces com a medicina moderna. A complexidade intrínseca da resposta imune de Sarah frente à invasão parasitária, embora clinicamente silenciosa em grande parte, oferece um campo fértil para a investigação em imunologia. A aparente ausência de uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, que normalmente acompanharia uma infecção de tal magnitude, sugere que os parasitas podem ter empregado estratégias sofisticadas para modular ou suprimir a resposta do hospedeiro. Isso pode envolver a secreção de moléculas imunossupressoras, a imitação de antígenos do hospedeiro para enganar o sistema imunológico ou a criação de um microambiente local que inibe a ativação de células imunes cruciais. Agora, considere como essa capacidade de modulação imune, observada neste caso extremo, pode oferecer paralelos com o estudo de doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos do corpo. A identificação dos mecanismos pelos quais os parasitas evitam a detecção pode fornecer pistas sobre como reverter essa desregulação autoimune, talvez através do desenvolvimento de terapias que bloqueiem as vias de sinalização imunossupressora ou que estimulem a apresentação de antígenos parasitários de forma a reeducar o sistema imune.
Outra camada crucial de entendimento reside na própria natureza da mosca varejeira e seu ciclo de vida adaptativo. A capacidade desse inseto de identificar tecidos necróticos ou feridos para depositar seus ovos e a subsequente habilidade das larvas de penetrar e metabolizar tecido vivo demonstram uma sofisticação biológica notável. Pense na complexidade dos mecanismos bioquímicos envolvidos na secreção de enzimas pelas larvas que liquefazem o tecido, facilitando a alimentação. Essa capacidade enzimática, em outro contexto, poderia ser explorada em aplicações biomédicas, como no desenvolvimento de agentes debridantes mais eficazes para feridas crônicas ou na produção de biosensores que detectam alterações tissulares específicas. A natureza, em sua incessante busca por sobrevivência e adaptação, oferece modelos biológicos que, quando estudados a fundo, podem inspirar inovações tecnológicas e terapêuticas. A história de Sarah, portanto, transcende o evento isolado, abrindo portas para um aprofundamento na biologia parasitária e suas interfaces com a medicina moderna. A análise retrospectiva dos exames de imagem de Sarah revelou uma camada adicional de complexidade diagnóstica. Os padrões sutis de movimento, antes interpretados como artefatos ou características normais do tecido fibroso, agora, à luz do diagnóstico parasitário, adquiriram um significado sinistro. Essa reinterpretação sublinha a natureza dinâmica da interpretação médica, onde o conhecimento prévio e o contexto clínico são cruciais. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta em cenários de diagnóstico por imagem, onde a patologia é rara ou atípica. Imagine um radiologista analisando um nódulo pulmonar que, em exames anteriores, parecia benigno, mas que, após a ocorrência de um surto de uma doença respiratória rara na comunidade, passa a ser visto sob uma nova perspectiva. A mesma massa antes inofensiva pode agora ser interpretada como um foco de infecção, exigindo investigação imediata. Essa reavaliação de dados pré-existentes é uma prática comum em muitos campos da ciência e da medicina. O que antes era um dado isolado e sem significado aparente pode se tornar uma peça fundamental em um quebra-cabeça diagnóstico quando novas informações surgem. No caso de Sarah, a percepção desses movimentos anômalos nos exames anteriores, após a cirurgia, não apenas confirmou a presença dos parasitas, mas também abriu uma nova avenida de pesquisa sobre como certos tipos de infestações podem se disfarçar em imagens médicas. Talvez o desenvolvimento de softwares de análise de imagem mais sofisticados, capazes de detectar padrões de movimentos sutis em tecidos, possa, no futuro, auxiliar na identificação precoce de condições semelhantes, mesmo antes que os sintomas se tornem clinicamente evidentes. Ademais, a história de Sarah ressalta a importância de uma abordagem colaborativa entre diferentes especialidades médicas. A integração das descobertas da cirurgia ginecológica com a expertise de infectologistas e parasitologistas foi essencial para desvendar a etiologia do caso. Essa sinergia, essa comunicação aberta entre especialistas, é o que permite que a medicina avance. Pense em como um oncologista, ao se deparar com um tumor que não responde aos tratamentos convencionais, pode beneficiar-se enormemente da consulta com um geneticista para identificar mutações raras, ou com um especialista em imunologia para explorar terapias que estimulem a resposta imune do paciente. Cada especialidade traz uma perspectiva única, e a combinação dessas perspectivas pode levar a soluções inovadoras. A complexidade intrínseca da resposta imune de Sarah frente à invasão parasitária, embora clinicamente silenciosa em grande parte, oferece um campo fértil para a investigação em imunologia.
A aparente ausência de uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, que normalmente acompanharia uma infecção de tal magnitude, sugere que os parasitas podem ter empregado estratégias sofisticadas para modular ou suprimir a resposta do hospedeiro. Isso pode envolver a secreção de moléculas imunossupressoras, a imitação de antígenos do hospedeiro para enganar o sistema imunológico, ou a criação de um microambiente local que inibe a ativação de células imunes cruciais. Agora, considere como essa capacidade de modulação imune, observada neste caso extremo, pode oferecer paralelos com o estudo de doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos do corpo. A identificação dos mecanismos pelos quais os parasitas evitam a detecção pode fornecer pistas sobre como reverter essa desregulação autoimune, talvez através do desenvolvimento de terapias que bloqueiem as vias de sinalização imunossupressora ou que estimulem a apresentação de antígenos parasitários de forma a reeducar o sistema imune. Além disso, a análise do padrão de crescimento e desenvolvimento das larvas dentro do fibroma oferece insights sobre a dinâmica populacional em ambientes confinados. A taxa de reprodução, a competição por recursos nutritivos e a eventual depressão do tecido tumoral sugerem um ciclo de vida intrinsecamente ligado à disponibilidade de substrato. Esse modelo, embora em um contexto biológico diferente, pode ser análogo a fenômenos observados em outras áreas, como a dinâmica de populações de bactérias em biofilmes ou o crescimento de células cancerígenas em microambientes tumorais. Compreender como esses organismos otimizam seu crescimento em um espaço limitado pode informar abordagens para o controle de pragas agrícolas ou para o desenvolvimento de terapias anticâncer que visam a privar as células tumorais de seus nutrientes essenciais, replicando, de certa forma, a limitação ambiental que as larvas enfrentavam. Por outro lado, a fragilidade inerente a esse ecossistema artificial também se tornou evidente com a intervenção cirúrgica. A remoção do fibroma, o lar das larvas, foi o gatilho para a exposição e o eventual extermínio desses organismos. Isso nos leva a refletir sobre as terapias direcionadas que visam desestabilizar o microambiente tumoral em pacientes com câncer. Assim como a remoção do fibroma desmantelou o habitat das larvas, estratégias terapêuticas que visam reduzir a vascularização de um tumor, alterar seu pH ou induzir necrose, podem analogamente tornar o ambiente inóspito para o crescimento de células cancerígenas. Essa perspectiva abre um leque de possibilidades para a medicina regenerativa e a oncologia, onde a compreensão da ecologia de um tecido doente pode guiar intervenções mais eficazes. Outra camada crucial de entendimento reside na própria natureza da mosca varejeira e seu ciclo de vida adaptativo. A capacidade desse inseto de identificar tecidos necróticos ou feridos para depositar seus ovos e a subsequente habilidade das larvas de penetrar e metabolizar tecido vivo demonstram uma sofisticação biológica notável. Pense na complexidade dos mecanismos bioquímicos envolvidos na secreção de enzimas pelas larvas que liquefazem o tecido, facilitando a alimentação. Essa capacidade enzimática, em outro contexto, poderia ser explorada em aplicações biomédicas, como no desenvolvimento de agentes debridantes mais eficazes para feridas crônicas ou na produção de biosensores que detectam alterações tissulares específicas. A natureza, em sua incessante busca por sobrevivência e adaptação, oferece modelos biológicos que, quando estudados a fundo, podem inspirar inovações tecnológicas e terapêuticas. A história de Sarah, portanto, transcende o evento isolado.
abrindo portas para um aprofundamento na biologia parasitária e suas interfaces com a medicina moderna. O estudo aprofundado dos mecanismos de evasão imunológica empregados pelas larvas da mosca varejeira em Sara abre um novo horizonte na compreensão da interação parasita-hospedeiro. Para além da modulação direta da resposta inflamatória, a pesquisa revelou que esses organismos podem secretar compostos que mimetizam proteínas humanas, um fenômeno conhecido como mimetismo molecular. Essa estratégia confunde o sistema imunológico, levando-o a reconhecer as larvas como próprias e, consequentemente, a evitar uma resposta de ataque eficaz. Agora, pense em como essa mesma tática pode ser aplicada no desenvolvimento de terapias para doenças autoimunes, onde o corpo ataca seus próprios tecidos. Ao identificar as proteínas específicas que as larvas utilizam para se camuflar, os cientistas podem projetar moléculas terapêuticas que bloqueiem essa mimetização ou que, inversamente, apresentem esses disfarces de forma a induzir uma tolerância imune específica contra as células autoimunes do próprio paciente. Ademais, a análise da estrutura do fibroma uterino como um nicho ecológico para o desenvolvimento parasitário oferece lições valiosas para a oncologia. A vascularização aumentada e a relativa proteção contra o sistema imune que o tumor proporcionava às larvas espelham as condições que favorecem o crescimento de células cancerígenas. Assim, o estudo dos fatores que tornaram o fibroma um berçário ideal para os parasitas pode inspirar novas abordagens para tornar o microambiente tumoral menos hospitaleiro para o câncer. Por exemplo, a identificação de marcadores moleculares que atraem ou sustentam a vida das larvas pode levar ao desenvolvimento de terapias que visam especificamente esses marcadores, privando as células tumorais de seu suporte vital, de maneira análoga a como a remoção cirúrgica do fibroma desmantelou o habitat das larvas. Outro sim, a resiliência e adaptabilidade das larvas em um ambiente que para elas era certamente hostil levanta questões sobre a evolução convergente de estratégias de sobrevivência em diferentes espécies. A capacidade de secretar enzimas proteolíticas para digerir tecidos, uma característica marcante das larvas, encontra paralelos em outros organismos, como certas bactérias patogênicas e até mesmo em processos biológicos de desenvolvimento de tecidos em mamíferos. Compreender a base genética e bioquímica dessas enzimas pode não apenas aprofundar nosso conhecimento sobre a biologia parasitária, mas também abrir caminhos para aplicações biotecnológicas, como o desenvolvimento de biofertilizantes mais eficientes ou de enzimas industriais com propriedades únicas de degradação de proteínas. Por conseguinte, o caso de Sara nos convida a refletir sobre a intersecção entre saúde humana e ambiental de uma forma mais profunda. A expansão geográfica da mosca varejeira, impulsionada pelas alterações climáticas, é um lembrete contundente de que a saúde do planeta está intrinsecamente ligada à nossa própria saúde. Ao estudarmos como esses parasitas se adaptam a novas condições climáticas e geográficas, ganhamos insights sobre os riscos emergentes de doenças infecciosas. Essa compreensão pode orientar políticas públicas mais eficazes para a conservação ambiental e para a preparação de sistemas de saúde pública para lidar com ameaças que, até pouco tempo atrás, pareciam confinadas a regiões distantes. A complexidade intrínseca da resposta imune de Sara frente à invasão parasitária, embora clinicamente silenciosa em grande parte, oferece um campo fértil para a investigação em imunologia. A aparente ausência de uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, que normalmente acompanharia uma infecção de tal magnitude,
sugere que os parasitas podem ter empregado estratégias sofisticadas para modular ou suprimir a resposta do hospedeiro. Isso pode envolver a secreção de moléculas imunossupressoras, a imitação de antígenos do hospedeiro para enganar o sistema imunológico ou a criação de um microambiente local que inibe a ativação de células imunes cruciais. Agora, pense em como essa capacidade de modulação imune, observada neste caso extremo, pode oferecer paralelos com o estudo de doenças autoimunes, onde o corpo ataca seus próprios tecidos. A identificação dos mecanismos pelos quais os parasitas evitam a detecção pode fornecer pistas sobre como reverter essa desregulação autoimune, talvez através do desenvolvimento de terapias que bloqueiem as vias de sinalização imunossupressora ou que estimulem a apresentação de antígenos parasitários de forma a reeducar o sistema imune. Ademais, a análise da estrutura do fibroma uterino como um nicho ecológico para o desenvolvimento parasitário oferece lições valiosas para a oncologia. A vascularização aumentada e a relativa proteção contra o sistema imune que o tumor proporcionava às larvas espelham as condições que favorecem o crescimento de células cancerígenas. Assim, o estudo dos fatores que tornaram o fibroma um berçário ideal para os parasitas pode inspirar novas abordagens para tornar o microambiente tumoral menos hospitaleiro para o câncer. Por exemplo, a identificação de marcadores moleculares que atraem ou sustentam a vida das larvas pode levar ao desenvolvimento de terapias que visam especificamente esses marcadores, privando as células tumorais de seu suporte vital, de maneira análoga a como a remoção cirúrgica do fibroma desmantelou o habitat das larvas. Outro sim, a resiliência e adaptabilidade das larvas em um ambiente que para elas era certamente hostil, levanta questões sobre a evolução convergente de estratégias de sobrevivência em diferentes espécies. A capacidade de secretar enzimas proteolíticas para digerir tecidos, uma característica marcante das larvas, encontra paralelos em outros organismos, como certas bactérias patogênicas e até mesmo em processos biológicos de desenvolvimento de tecidos em mamíferos. Compreender a base genética e bioquímica dessas enzimas pode não apenas aprofundar nosso conhecimento sobre a biologia parasitária, mas também abrir caminhos para aplicações biotecnológicas, como o desenvolvimento de biofertilizantes mais eficientes ou de enzimas industriais com propriedades únicas de degradação de proteínas. Por conseguinte, o caso de Sarah nos convida a refletir sobre a intersecção entre saúde humana e ambiental de uma forma mais profunda. A expansão geográfica da mosca varejeira, impulsionada pelas alterações climáticas, é um lembrete contundente de que a saúde do planeta está intrinsecamente ligada à nossa própria saúde. Ao estudarmos como esses parasitas se adaptam a novas condições climáticas e geográficas, ganhamos insights sobre os riscos emergentes de doenças infecciosas. Essa compreensão pode orientar políticas públicas mais eficazes para a conservação ambiental e para a preparação de sistemas de saúde pública para lidar com ameaças que até pouco tempo atrás pareciam confinadas a regiões distantes. Conforme entrelaçamos os fios desta narrativa extraordinária, uma tapeçaria de interconexões complexas começa a se revelar, moldando a compreensão sobre a intrincada relação entre o corpo humano, o ambiente e a própria ciência médica. As peculiaridades que emergiram do caso de Sarah, inicialmente vistas como anomalias isoladas, agora se solidificam como componentes de um quadro mais amplo, onde a vigilância e a adaptabilidade se tornam
imperativos. É como observar a água de um rio que, ao longo de seu curso, vai adquirindo sedimentos e características diversas de cada paisagem que atravessa, culminando em um leito mais rico e complexo. Essa jornada, que nos levou das profundezas de uma sala cirúrgica a um entendimento mais vasto das dinâmicas biológicas globais, prepara o terreno para uma apreciação mais profunda das conclusões que se aproximam. Ao ponderarmos sobre as diversas facetas que compõem este relato, percebemos que a medicina, em sua busca incessante por respostas, é uma ciência em constante evolução, moldada tanto pela descoberta quanto pela reinterpretação. As revelações oriundas deste caso não são meros pontos de dados isolados, mas sim catalisadores para uma reavaliação de protocolos e percepções que até então pareciam estabelecidos. A maneira como a ciência se adapta e responde a eventos inesperados é fundamental para seu avanço. E este caso específico serve como um poderoso exemplo dessa dinâmica. A convergência de conhecimentos, antes dispersos, agora aponta para um horizonte onde a compreensão das interdependências biológicas e ambientais se torna cada vez mais central. Nesse ínterim, ao nos aproximarmos do desfecho desta exploração, a importância de uma perspectiva integradora se torna ainda mais evidente. A complexidade dos processos biológicos, a influência de fatores externos e a capacidade de adaptação de organismos em diferentes escalas nos convidam a olhar para além das aparências superficiais. A jornada até este ponto nos preparou para contemplar as implicações de longo alcance das informações que foram desvendadas, oferecendo um vislumbre das transformações que se anunciam no campo da saúde. Refletir sobre esta trajetória é um convite para reconhecer a profundidade dos mistérios que ainda residem no mundo natural e na própria constituição humana, e como a busca pelo conhecimento nos permite navegar por eles. A saga de Sarah, que se iniciou em uma sala cirúrgica de Houston com a expectativa de um procedimento rotineiro, desdobrou-se em um complexo estudo de caso que transcendeu as fronteiras da ginecologia e da parasitologia. O que parecia ser um fibroma uterino comum revelou, sob a luz implacável da investigação médica, uma intrincada rede de vulnerabilidades biológicas e ambientais. A jornada do diagnóstico, desde os sintomas iniciais de Sarah até a descoberta chocante de larvas vivas, não foi apenas um evento médico singular, mas um espelho que refletiu as mudanças profundas em nosso planeta e a crescente capacidade de patógenos em se adaptarem e explorarem novas fronteiras. A história de Sarah é um poderoso testemunho da interconexão entre fatores aparentemente díspares, as alterações climáticas que expandem o alcance de insetos tropicais, a complexidade do sistema imunológico humano e a capacidade de organismos microscópicos de se disfarçarem e prosperarem em ambientes inesperados. Ela nos ensina que a medicina moderna, embora avançada, ainda opera em um campo de descobertas contínuas, onde a intuição do paciente e a observação atenta de profissionais de saúde podem desvendar mistérios que os exames mais sofisticados, por vezes, não capturam. A percepção de Sarah sobre uma sensação de algo vivo dentro de si, inicialmente atribuída a causas menos alarmantes, tornou-se o fio condutor que levou à identificação de uma ameaça oculta. Essa lição ressalta a importância de uma escuta ativa e empática na relação médico-paciente, reconhecendo que a experiência subjetiva do indivíduo é uma peça valiosa no intrincado quebra-cabeça diagnóstico. O caso também ressalta a necessidade imperativa de uma vigilância epidemiológica robusta e adaptável. As descobertas feitas em relação à mosca varejeira do Novo Mundo, sua migração e sua capacidade de prosperar em novas condições climáticas servem como um alerta
para a emergência de doenças tropicais em regiões não endêmicas. Isso exige que profissionais de saúde, pesquisadores e autoridades de saúde pública estejam em constante estado de alerta, prontos para identificar, responder e mitigar ameaças emergentes. A colaboração interdisciplinar, a troca de conhecimento entre diferentes especialidades e a disposição em reavaliar protocolos estabelecidos à luz de novas evidências são cruciais para enfrentar esses desafios. A medicina, em sua essência, é um empreendimento colaborativo, onde a partilha de saberes e a busca conjunta por soluções definem o progresso. Em última análise, a experiência de Sarah nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a nossa relação com o mundo natural e a nossa própria saúde. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo aparentemente controlado pela ciência e pela tecnologia, a natureza possui um poder intrínseco de surpreender e desafiar nossas compreensões. A capacidade de organismos microscópicos de se adaptarem e encontrarem nichos inesperados, como o fibroma uterino de Sarah, é um testemunho da resiliência da vida em suas formas mais diversas. A verdadeira prática, no sentido mais amplo, começa agora, na aplicação das lições aprendidas, na promoção de uma medicina mais atenta e integrada, e na busca contínua por um entendimento mais profundo das complexas interações que moldam nossa saúde e bem-estar, sempre com um olhar atento às sutilezas que a vida, em sua infinita criatividade, nos apresenta. Se essa história te deixou em choque, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Essa história real mostra que nem tudo é o que parece, e que o corpo humano ainda guarda mistério.